Estou aqui com essa turma muito massa que tem feito um barulho bem legal aí no Brasil e agora já conquistando também outros ares, vindo aqui para nossos hermanos. Estou com a turma da Choco Corn and Sugar Canes. E aí, galera? Tranquilo? Oiê. Suave? Como vão? Vamos lá, apresenta aí quem é quem aí na turma. Eu sou o Ale, eu toco bateria na banda. Eu sou o Pipe, eu toco guitarra base na banda. Eu sou o Pietro e eu toco baixo. Sou o Pedro e eu toco guitarra também. Maravilha, cara, vocês são assim muito doidos, assim, uma coisa meio divertida, fora da caixa. Eu quando comecei a ver os conteúdos de vocês, e aí eu vendo reels de vocês, anunciando shows com outras bandas e tal, vocês são bem inseridos no rolê, e cada vídeo era assim, era a mesma pessoa, mas falando um outro nome, tá ligado? Tipo, oi, eu sou o Pipe da Choco Corn. Aí o outro vídeo era um outro cara falando, oi, eu sou o Pipe da Choco Corn. E aí o Pipe falava, oi, eu sou o fulano da Eliminadorzinho. Eu lembro desse vídeo. Eu falei, caramba, quem é quem, velho? Esse maluco falou que ele era outro cara, mano. A gente fez isso uma vez, na verdade a gente fez ontem de novo também, na verdade. É porque são nossos amigos da Eliminadorzinho, de outras bandas que a gente tem amizade. Cara, e a gente que legal. se cutucando na internet. E isso assim mostra bastante dessa vibe de vocês, da proposta irreverente de vocês. E aí eu vejo, pô, tô aqui com a banda Pipoca de Chocolate com melado de cana. Qual que é a ideia desse nome, cara? Cara, é isso aí mesmo, tá ligado? Chococorn vem da palavra chocomilho, se ela existe, tá ligado? E na época era engraçado, acho que até hoje é engraçado, na verdade, talvez. E pra quem criou a banda quando tava no 9º ano, foi demais esse nome. E é isso. Era uma piada. Era uma piada. Caramba, cara. E olha só, vocês pegaram uma piada e deram o nome da banda de vocês. É uma decisão complicada, né? Mas deu certo. Deu certo. Isso me leva a crer que a ideia de vocês montarem a banda, etc., foi uma coisa despretensiosa. Acho que foi, a gente sempre tocou junto, só que em outras formações, então sempre foi uma relação muito leve que a gente teve com banda e com tocar e esse tipo de coisa. E desde o princípio a Chococorn sempre foi meio despretensioso, meio leve, até que a gente fez o primeiro show de verdade, quando a banda começou. E a partir daí não teve mais volta. A gente já meio que estava ensaiando antes, só que um dia um amigo meu fez uma festa de Halloween, quando estava acabando a pandemia, assim, já estava começando a poder ter festa de novo, rolê. E eu falei, pô... Super recente a banda. Oi? É super recente a banda. É de 21. Caramba. Aí ele fez essa festa de Halloween e eu falei, bota minha banda pra tocar. E daí ele falou, boto. Só que aí precisava ter a banda, precisava ter um show e precisava fazer as coisas. Aí a gente montou tudo, organizou tudo certinho, fez esse show e a partir daí meio que parou de ser despretensioso e começou a virar cada vez mais na moral e desde esse dia a gente continuou fazendo cada vez mais shows até chegar na situação que tá hoje. Foi tipo um tiro certo. Fizeram um show, já sentiram que a galera começou a curtir e dali foi. Cara, foi. Tanto que a gente já tinha feito shows com outros projetos antes, só que nunca com uma recepção tão boa igual esse primeiro show, na verdade. E Chococorn tem um pouco disso na natureza. A gente sempre tem uma recepção muito boa nos shows. Tipo, desde o primeiro show, a galera sempre curtiu muito. E eu acho que isso é a força principal que move a banda, tá ligado? É a galera, o contato com a galera. Eu lembro desse primeiro show com muito carinho e eu digo até hoje, a gente fez shows em lugares muito importantes, em lugares muito distantes, em casas grandes, mas eu ainda coloco esse primeiro show como top 3, top 5 shows que a gente fez, porque aquela sensação pra mim foi surreal. E acho que se não fosse por ela, a gente não estaria aqui agora, tá ligado? Caramba, que incrível, cara. Vocês são de Santa Bárbara do Oeste, né? O interior paulista. Esses primeiros shows, acredito que tenha sido aí na região. Sim. Demorou para vocês saírem da região interiorana e começar a ir para as capitais e tal? Como é que Eu foi? acho que o primeiro show que a gente fez em São Paulo foi em maio de 2023, se eu não me engano. Que a gente já tinha lançado uma música nossa, que era Dom Bosco, ou não tinha? Não tinha lançado ainda. Não tinha. Era tipo uns dias antes de lançar. Porque a gente fez o vídeo. E, enfim, era uma música que a gente tinha começado a rascunhar o lançamento e as pessoas já estavam especulando bastante, já estavam interessadas.
E foi quando a gente tocou em São Paulo, e foi um evento bem legal, porque foi numa casa de show meio que é a abertura para quem está começando a tocar em São Paulo, que chama Porão da Cerveja. Lá o som tem algumas particularidades, a gente teve que trazer algumas coisas aqui do interior para lá. Caramba. A gente teve que fechar uma van com o pessoal amigo nosso, porque eles queriam ir no show também. A gente acabou levando a bateria e algumas coisas assim, tipo microfone e tal, mesa de som, para fazer o show, e foi um evento bem legal. Muita gente acabou conhecendo a banda por lá e acompanhou até hoje. Aliás, Diga. se a gente tem tempo para contar uma história, tipo, esse Todo nosso tempo, show claro. em São Paulo, e a gente estava bem nervoso não, bem ansioso, né, aguardando o dia e planejando as coisas certinho, porque tem uma visão, pra gente, uma visão... Existe uma barreira, você ser de Santa Bárbara e você tocar em São Paulo e você ser do interior. Existem bandas que tocaram em São Paulo e bandas que não tocaram em São Paulo, que não saíram daqui. Sim. E a gente conseguir isso foi muito grandioso, e a gente estava muito ansioso. E aí, no dia anterior, o Ale manda mensagem para nós assim, viu? A bateria da casa queimou, pegou fogo. O ventilador da bateria tinha queimado. E daí, de um dia para o outro, a gente tinha que levar a bateria para São Paulo. E, cara, deu tudo certo. E, na verdade, foi até mais legal que a gente levou a bateria, porque a gente tem essa história maluca aí para cantar. As histórias da estrada que é legal, né? Isso que é o gostoso, cara, de ter banda, é o processo da construção e tal. E esse primeiro show em São Paulo, foi um show que vocês fizeram como teste, tipo, vamos lá, contar com o público que tem na casa, o público de outras bandas, ou já tinha gente em São Paulo interessado no trabalho de vocês? Como é que foi? Não, já tinha, assim. A gente tinha, acho que 4 músicas já na época. Nenhuma fez um grande barulho, até porque nossa produção era gravação e tudo, daqui na casa do Alê, tudo feito por conta, e a gente se matando para aprender. Mas assim, tinha um certo pessoal online, assim, que eram meio que nossos amigos online, assim, né? Sim. E não que eles necessariamente gostassem muito da banda, mas acho que eles gostavam de nós, assim, no momento. Então deu para mobilizar uma galera, assim, e tinha mais bandas no dia. E foi bem legal, assim. E eu sinto que foi um show que a gente conseguiu conquistar muito a galera, porque acho que foi bem melhor que a versão gravada e tudo, assim, também. Então, mano, eu lembro da sensação, assim, tipo, mano, a gente tá tocando em São Paulo, nós tava com medo de todo mundo ficar parado no show, tá todo mundo maluco aqui, tipo, por quê, tá ligado? O que aconteceu? E deu certo, foi legal. É assim, é incrível a história de vocês, porque, olha só, vocês saíram de Santa Bárbara do Oeste, uma banda bem jovem, vocês ainda são muito jovens em termos de carreira, a banda, né, não sei, não estou falando a carreira individual de cada um, mas a Choco Corn é muito nova, né, surgiu em 2021, vocês em 2023, pouquíssimo tempo de banda, com 4 músicas lançadas, que era uma coisa meio, quase que uma demo, né, uma coisa meio experimental, feita em casa e tudo mais, e vocês viajaram para São Paulo, para uma grande capital, onde tem uma concorrência gigantesca, e levaram público. Tem bandas de São Paulo que estão lá, que moram do lado da casa em que vocês tocaram, e não conseguem levar público. Esse diferencial que a pessoa encontra vocês e logo se conecta com vocês ao ponto de desejar ver vocês presencialmente. Vocês acham que isso daí surgiu da onde? Como que vocês enxergam esse, pô, foi aqui que a gente destacou a comunicação de como tocar no coração da galera? É interessante porque a banda, a gente sempre pensou num projeto inteiro de arte, né? Então a gente não só focava na música, mas a gente focava no audiovisual também, a gente focava na comunicação, e a gente sempre fez sempre se ligou muito na internet e nas redes sociais. Então a gente fazia, às vezes, coisas que não tinham a ver com a banda, mas era só uma experiência nossa como amigos. Por exemplo, o primeiro vídeo que a gente fez uma viralizada em 2021 foi quando a gente fez uma dancinha de TikTok, e viralizou muito, acho que pegou 1 milhão de views no Twitter, assim, foi um negócio absurdo, porque muita gente tava xingando a gente por ser muito idiota. Por ser nerd. Mas muita gente achou engraçado, e meio que foi a primeira vez que a gente furou a bolha, e desde então a gente segue nessa coisa de fazer muita coisa na internet, até porque, evidentemente, como a gente é uma banda que surgiu de um contexto pós-pandêmico, essas coisas de internet acabam sendo muito ligadas à experiência da banda, sabe? Até que chegou o momento que a gente está se desgrudando um pouco disso, agora como a gente tem muitas datas de turnê, como a gente já está desde 2023 tocando em turnê,
A gente está se desvinculando um pouco da parte da internet, mas ainda assim é uma base muito legal, porque as pessoas acabam conhecendo muito mais por lá, sabe? Eu acho que a gente viveu um pouco o contexto pós-pandêmico da galera querer sair de casa, tá ligado? E a gente queria fazer show e a galera queria sair de casa. Então fez muito sentido as duas vontades da banda, né? As duas vontades, da banda e do mundo, né? Você estava no lugar certo, na hora certa, Acho que um bem pouco isso. e com uma oferta irresistível, porque muitas pessoas também estavam ofertando shows ao vivo e não conseguiram prender a atenção como vocês prendem. Vocês têm muita personalidade, acho que aí é um grande trunfo de vocês que chama a nossa atenção quando conhece a banda, essa personalidade. Por exemplo, vocês estão fazendo um emo, vamos resumir assim, um emo, que era um gênero que quando surgiu a primeira vez, era muito criticado, embora muito amado, era muito criticado. Eu sou do tempo que saía notícias de emos apanhando de punks na Praça da Sé, em São Paulo, era essa babaquice que rolavam. Vocês estão retornando com a proposta do emo, mas emo caipira. Vocês colocam desde o início, nós somos nós, não tem outros além de nós temos uma personalidade única. Tudo isso é proposital ou é intuitivo? Tipo, sei lá, a gente, por brincadeira, demos esse nome e pegou, por brincadeira, a gente começou a fazer esse som. Foi tudo assim, na intuição ou não? Foi uma coisa planejada? Sim, então, na verdade, eu acho que foi bem natural, porque a gente nunca consumiu muito a pegada do emo aqui no Brasil, que é mais dos anos 2000, 2010, que é um negócio bem melancólico, sabe? A gente acabou se interessando mais no Midwest Emo, que é um gênero gringo, que surgiu em 2010, mais ou menos, onde o pessoal ele falava, as temáticas eram mais sobre amizade, sobre outros sentimentos além da tristeza, sabe? Então, meio que o nosso... a nossa iniciativa foi de trazer isso para o Brasil, que até o momento não tinha muito, tinha algumas bandas que faziam, mas a gente se interessou pelo movimento, tanto musical quanto cultural, e a gente trouxe para o Brasil, mas a gente não queria que fosse tão explicitamente americano, então a gente transformou o nome de Midwest Emo, que é o emo do centro-oeste americano, e transformou em emo caipira, né? Então, como a gente viveu aqui no interior de São Paulo, a gente ainda entrando em faculdades, ainda estamos aqui no interior de São Paulo, então tem Bauru, São Carlos, Campinas, e o interior de São Paulo sempre foi interessante para a gente, porque as pessoas elas não têm muito uma estima de questão cultural mesmo. Parece que São Paulo e Rio de Janeiro é um eixo que atrai muita mais coisa acontecendo, e de fato mas eu acho que a gente poderia trazer essa luz, esse holofote para cá, para dar um valor assim para as pessoas acharem que de fato ainda tem coisas acontecendo aqui. E é isso, eu acho que a Chococorn tem muito mais a ver com emoções de amizade e de amor, assim, do que de fato tristeza ou melancolia, mas a gente também traz essa parte da nostalgia, que tem algumas coisas de sonoridade nesse álbum que a gente lançou agora. E é interessante porque essa questão da amizade é um forte muito legal, porque a gente, como sendo amigos, a gente transmite muito essa imagem de amizade para nossas redes sociais e os vídeos que a gente faz, como você tinha comentado. E eu acho que isso que capturou as pessoas, por sentir parte da banda também, sabe? É uma coisa muito, muito bonita. Super interessante tudo isso que você está colocando, cara. Então, o emo caipira, diferente daquele emo que se propagou no início dos anos 2000, que era o lance da melancolia e etc., o emocional que você está citando seria um lance um pouco mais feliz. Digamos que seria uma evolução da proposta que o Restart fez de rapcore. Eu acho que não diretamente do Restart, porque a gente não teve muita conexão com essa banda. Aliás, eu acho que quase nenhuma do Brasil desse sentido a gente teve, sabe? Então, eu acho que é mais um desenvolvimento nosso, assim, de ter uma visão mais esperançosa, ainda mais no momento da pandemia que a gente acabou surgindo, a ideia de fazer uma banda que falasse de coisas que são mais alegres, ainda assim se fragilizando, né? Então, por isso do termo emo, ainda segue uma coisa que a gente achou legal, sabe? Aliás, falando um pouco dessas bandas emo brasileiras dos anos 2000, foi muito louco a nossa trajetória, porque a gente começou meio sem conhecer muito esse gênero e sem ter ouvido muito essas bandas, e agora que a gente está conhecendo elas é quando a gente está conhecendo esses caras pessoalmente, tipo,
tendo a chance de colar junto com eles, então Legal. é um processo meio inverso, assim, que rolou, tá ligado? Que loucura. Quais bandas brasileiras vocês ouviam? Olha, eu acho Poucas. que na época que a gente estava fazendo o primeiro álbum, assim, a gente estava muito mais conectado com a cena atual, assim. Então a gente escutava muito nossos amigos do Bela e o Homo da Bruxa, lá de Porto Alegre, da Eliminadorzinho, de São Paulo mesmo. Loop de Loop. Loop de Loop, não é emo, né? Essas bandas não são necessariamente emo, mas Loop de Loop a gente escutava bastante também. E Vocês acho que tinha Vocês se inspiraram na própria cena que vocês estão inseridos. Sim, tipo, eles eram. Hoje eles são nossos amigos, assim, mas na época, quando a gente eram pituchinhos no quartinho fazendo música, assim, era quem a gente olhava como exemplo, assim, de algo que tá rolando agora e tá dando certo agora, e que estão nos lugares que a gente quer estar, e que estão com uma gravação que a gente quer ter, e mixagem que a gente quer ter, e não sei o que, não sei o que lá. E era muito legal, eu acho que esse intercâmbio, assim, de que a gente escutava do passado era mais gringo, né? Mais pro lado emo, mais pro lado indie rock, e daí a gente escutava música brasileira mais atual. Isso mudou um pouco para fazer o segundo disco, mas as bases da banda foram fundadas meio que nisso da gente estar vendo onde a gente queria estar no momento, assim, sabe? Nossa, da velha guarda do emo nacional, vocês não ouviam? Não. Não, acho que realmente a gente tá conhecendo mais agora mesmo, conforme a gente conhece eles. Acho que no máximo Polara. Polara foi uma grande inspiração pra gente no Polara legal. CMAs. A antena de vocês é muito diferente. Vocês estão criando algo novo, estão participando de uma nova cena, e as raízes que vocês estão apresentando, que vocês possuem, é dessa própria cena, desse próprio local. É uma coisa assim muito interessante, muito inédita. Eu acompanhei a primeira fase do emo, que começou lá com o Dance of Days, a Fresno, que inclusive era divulgado pela própria Nenê Alto do Dance of Days e tudo mais, divulgava essa turma toda. Eu fui integrante da Dance of Days durante um pequeno período ali. Eu fui produzir o acústico deles para a Universal Music e integrei a banda para os shows do acústico, alguns shows e tal. O Restart, o meu sócio produziu algumas músicas do Restart, o Bozo Barretti, que era produtor do Capital Inicial, produziu o Restart e tudo mais. E eu vejo assim, o som de vocês é meio que uma evolução de toda aquela escola que vai desde ali comecinho dos anos 90 e chega os anos 2000, passa a Restart e tudo mais, e vocês são uma continuação, só que não, digamos assim, proposital. Vamos dar continuidade àquilo que houve. Vocês simplesmente foram. É como se a antena de vocês estivesse apontada para o lugar certo e captaram toda essa energia de uma maneira muito, muito genuína. Sendo planejado ou sendo intuitivo, as duas formas seriam assim, igualmente merecedoras de todo o crédito que vocês têm. Mas é muito curioso ver como vocês são assim uma galera nova que estão pescando coisas no ar que ninguém está pescando e dando super certo, cara. Que legal. Mas e agora eu acho também que... Perdão. Segue. Também que é porque são as mesmas raízes, assim. Então, a gente ouviu bastante Mineral, por exemplo, que é uma banda de, tipo, 98, assim, que é de post-hardcore, de hardcore melódico. A gente também ouviu bastante My Chemical Romance por um tempo. E essas bandas, eu acho que elas moldaram o cenário do emo brasileiro dos anos 2000, 2010, e a gente acabou não conectando com o pessoal da cena emo do Brasil, mas conectando com o que eles se inspiraram. Só que a gente acabou seguindo por outro rumo, entendeu? Acho que é mais isso que aconteceu. Que massa, cara, que massa. O Siamês, que é o primeiro álbum de vocês, Siamês, falei certo o nome, né? Uhum. O Siamês, que é o primeiro álbum, ele já mostra assim, muita personalidade. As frases que vocês colocam não muito usuais em alguns momentos, tipo, não me recordo exatamente a frase, mas alguma coisa assim, essa igreja do inferno, alguma coisa assim, que só é umas expressões que eu pensava, putz, eu não esperava essa frase aqui surgir assim no meio dessa música. Tem muito dessa personalidade. Aí agora veio o novo álbum, Todos os Cães Merecem o Céu.
eu senti na questão fonográfica um upgrade na qualidade de captação, mixagem, masterização e etc. Assim, um up bem interessante. Como que foi esse processo de feitura desse disco novo? Então, a gente começa a compor no começo do ano passado, e daí lá pro meio do ano, assim, a gente começa a ter uma noção que a gente vai gravar mesmo o disco. E daí a gente grava no estúdio El Rocha, junto com o Fernando Sanches. Caramba, El Rocha é clássico. Acho que todas as bandas que eu estava citando aqui da velha guarda gravaram lá, Dance of Days e tudo mais. E daí com a produção do Capilé, do Sugarcane. Ah, eles pegaram daí o nome, né? Sugarcane. Capilé é monstro, é uma Nossa, muito demais. E daí a gente consegue essa qualidade de gravação, porque o Siamês, como a gente disse, ele é gravado aqui na casa do Alê, tipo, num quartinho bem pequeno, assim, e daí a gente começa a fazer tudo por nós, assim. A gente começa, tipo, a gente capta tudo, a gente mixa, a gente produz, a gente faz tudo, e daí chega num ponto que a gente consegue um contrato com uma gravadora por conta do Siamês, e daí a gente consegue... mais um hits, né? Isso. E daí a gente consegue ter o respaldo para gravar num estúdio legal. E daí por isso que tem esse pulo muito palpável da qualidade da produção do disco mesmo. O Capilé fez uma diferença técnica interessante, porque os primeiros singles que vocês soltaram, eu já ouvi e falei, opa, mudou, a coisa tá diferente. Ah, peraí, falando sobre a questão técnica. Agora eu vou colocar o meu papel do crítico musical mais chatinho. Por que é que vocês soltaram esse disco, que por sinal tá maravilhoso, ouvi ele de cabo a rabo, curti demais. Por que é que vocês soltaram ele em baixa resolução? Tá ali na resolução de 16 bits por 44 kHz, que é a qualidade do CD, mas hoje vários serviços de streaming já permitem lançar, por exemplo, a Kobo solta até em 192K, e vocês optaram por 44K. Tem um motivo para isso? Lá no Rocha a gente gravou, eu acho que em 48, e tinha a opção de gravar em 96, mas ele tava com medo de travar muito o computador e tudo mais, daí a gente acabou gravando em 48. Mas soltaram em 44. A gente exporta, faz o render em 44. Tipo assim, o Capilé, ele manda e ele fala ele falou para mim que podia fazer em 44:16, mas no Apple Music, se eu não me engano, tá em lossless. Tipo, ele tá com uma definição maior. Aqui é um ponto chato, são os audiófilos, né? O fã, o consumidor comum não vai se ligar nisso, não vai botar o fone e falar, puta merda, isso aqui tem 44. Não é assim, é mais a gente aqui, chato da indústria, que pega nisso. O 16 por 44, ele é amplamente ainda difundido nos apps. É uma puta qualidade, a qualidade do CD, sem dúvida. É que a gente está indo para a era aqui dos fonogramas hi-fi, né? Então você já tem a Tidal Hi-Fi. O Spotify, eu não sei se ele tem o suporte Hi-Fi, mas a Tidal tem, Deezer tem, a Qobuz acho que tem a maior, que chega em 192, é incrível. Talvez o Spotify, por ser o principal player aí do negócio, e ainda solta, né, nessa qualidade, muitos ainda soltam em 16. Aí eu, meio audiófilo, fui ouvir, olhei lá, não tem opção Hi-Fi, cara, que mancada, mas enfim, é só para fazer o papel do crítico chato. Agora, ainda falando sobre o processo de feitura do disco e tudo mais, vocês estavam na estrada, rodando o Brasil pra caramba, vocês rodaram ali 14 mil quilômetros em 12 estados no ano passado, que isso arrecadou muita coisa, composições para esse novo álbum que a gente vai continuar dando sequência nele, e também vocês fizeram uma benfeitoria muito interessante,
que é uma campanha para uma ONG, correto? Sim, é isso aí. Então, ano passado a gente fez de Maceió até Pelotas. Foi muito legal, porque é a primeira vez que a gente saiu do... Na verdade, que a gente foi para o Nordeste, foi a primeira vez que a gente foi para o Nordeste. E é legal porque a recepção do público é igual em todas as cidades, assim. As pessoas, elas gostam de que a gente esteja lá e sempre motiva muita gente. Legal. Nesse ano a gente vai estar fazendo uma turnê que vai ter lugar em 55 cidades, então a gente vai fazer de Manaus até Buenos Aires. Vai ser muito interessante, vai ser uma coisa muito legal, porque a primeira vez que a Eu gente vou sai... lá assistir, hein? É isso aí. Vai ser dia 2/5, se eu não me engano, em Buenos Aires, e 3/5 em Montevidéu. Vai ser a primeira vez que a gente sai do Brasil, vai ser a primeira vez que eu, pessoalmente, saio do Brasil. Caramba. E na verdade, não como turista, como a trabalho, né? Então vai ser uma proposta diferente. E é isso. A nossa composição, no ano passado, ela teve alguns problemas, porque a gente tinha muito pouco tempo para ensaiar e muito pouco tempo para compor música, então a gente baseou muito nas questões de distância. A gente acabava fazendo as músicas à distância, pelo computador, pelo WhatsApp e tal. E chegou um momento que, em mais ou menos outubro, a gente tinha que entregar o material para fazer a pré-produção, e a gente tinha muito pouco desenvolvido as músicas, mas foi quando a gente conseguiu adaptar melhor os arranjos, etc., para que funcionasse bem, junto da ajuda do Capilé e do Bill, da banda Zander, que também ajudou a gente Ele bastante. também participou? Sim, participou, e também do Fernando, claro, que é do Sim. CPM, etc. Não, Fernando Sanches já é lenda, já. E é isso. Agora, nesse álbum, dessa vez, a gente está fazendo, como o nosso álbum é temático de cães, né? A gente está fazendo uma campanha de arrecadação de doações para uma ONG de cuidado animal. A ONG chama Patinhas Unidas. Ela cuida basicamente do Brasil inteiro, mas a sede dela é em São Paulo. E a gente fez um kit que tinha uma camiseta, um chaveiro e um pôster. Eram 100 unidades desse kit, a gente vendeu por R$100. A gente anunciou na sexta-feira. E já no sábado de manhã a gente já tinha vendido as 100 unidades desse kit. Foi muito legal, muito bonito, porque a gente conseguiu arrecadar o valor de R$5.300, mais ou menos, para fazer a doação para essa ONG. A gente está muito feliz com isso e mostra como o pessoal, eles realmente curtem tanto a banda quanto a causa, e foi muito legal para a gente ter feito isso. Cara, que legal! Vocês não só tem o público que está ouvindo as músicas, indo para os shows, mas vocês têm um público que abraça as causas da banda, se reconhece nas letras e tudo mais, e também nas filosofias que são externas à própria música. A galera está comprando todo um ecossistema cultural e filosófico de vocês. Sim, de fato. É muito bonito isso. Não, e isso é incrível, isso é o último passo para começar a surgir as pessoas já tatuando, assim, coisa. Tipo eu aqui, ó, com o Belchior. Legal. Sou fãzão do Belchior. Porque a música do cara já, tipo assim, foi para além. Eu comecei a comprar os livros que o Belchior cita nas músicas. Você começa a entrar em todo um ecossistema que o artista proporciona. Vocês têm esse ecossistema. Uhum. Maravilhoso isso. E como que é a construção de público em lugares tão distantes de Santa Bárbara do Oeste? Por exemplo, Buenos Aires, distante pra caramba, sem dúvida. Mas Manaus está mais distante do que Buenos Aires. Como é que vocês construíram um público de ponta a ponta assim no país? Eu acho que, tipo, aquela parada que eu já falei da gente viver o contexto da pandemia foi, tipo, meio que tá no lugar certo na hora certa também, porque a gente construiu primeiro um público online e talvez a gente ainda constrói esse público online, mas não só nós, toda uma cena pandêmica / pós-pandêmica que surge junto com a gente e forma-se meio que uma rede de bandas que tá rolando no Brasil todo ao mesmo tempo, mais ou menos com as mesmas referências e talvez não fazendo um som que é muito similar, mas falando das mesmas coisas. E acho que a gente começa a se unir meio por isso com a galera, tá ligado? E agora a gente consegue viajar o país, conhecer essas pessoas, conhecer essas bandas e transformar, não ser um assunto da internet, mas ser um assunto do mundo real que a gente conversa sobre na internet, sabe? E acho que a construção de público se dá desse jeito,
a gente tem um contato muito forte com a fanbase, assim. Legal, vocês têm uma comunidade. Oi? Vocês têm uma comunidade? Tem uma comunidade, foi uma coisa que a gente sempre trabalhou para que existisse de uma maneira legal. Então tem canal no Discord, tem os grupos no WhatsApp, eles têm perfis no Twitter, no Instagram, e o contato é muito próximo com a gente, é muito legal. Eu diria que a parte mais legal é conhecer as pessoas, a parte mais legal da banda. E a Chococorn é esse ecossistema que eu não lembro quem foi que comentou, se foi você ou se foi o Ale que falou da palavra ecossistema, mas a gente sempre pensou nisso, né? De que não é só a música que a gente vai lançar, mas também é o show, também é a viagem, também é o clipe, também é a arte, também é o post. E acho que a galera comprou muito isso e virou um ecossistema que também não é só nós quatro, é toda essa galera que tá colando junto. E a gente já muita chegou... intenção, né? Perdão, Pode falar. Perdão. Não, pode falar. Ok. A gente sempre organizou uns eventos assim junto com a comunidade, tipo, a gente chegou a abrir um servidor de Minecraft junto com eles. O Pipe e o Ale já fizeram uma live ranqueando Pokémon, assim, que deu uma galera. E daí, para esse álbum novo, todo single que lançava, né? A gente lançou um single por mês, né? E um single por mês, não, um single por semana. E daí, numa semana, a gente lançou um clipe de Vida de Messi, que foi o primeiro single. E tudo lançando na quarta, e daí na terça noite, assim, quando batia meia-noite, a gente estava junto com o pessoal numa call do Discord para ouvir em primeira mão com eles, e a gente ficava nessa call, tipo, das 11 até, sei lá, 1, 2 da manhã, assim, só trocando ideia, jogando algum joguinho, tá ligado? Caramba! E a gente teve a oportunidade de trazer isso à vida real, pro lançamento do álbum. Então, no domingo, assim, algumas horas antes de lançar o álbum nas plataformas, a gente fez uma listening party no Porta Maldita, ali em São Paulo também. Sim. Gratuita, só colar, e foi bem legal. Foi muito massa. Foi bem divertido, o pessoal maluco. Caramba. Maluco lá, pulando, fazendo mosh, toda a música. Era uma música mó triste, lá os caras fazendo mosh. Mas é isso aí, mano, é muito legal. Pô, que legal, vocês tiveram várias sacadas de marketing, nessa intuição muito, assim, a antena bem posicionada que vocês possuem. Vocês tiveram ótimas sacadas. Vocês têm a proposta, por exemplo, do lance nerd e tudo mais, criar uma comunidade no Discord, que é coisa mais nerd, que é isso? Fizeram live de Minecraft, Pokémon e tudo mais. A linguagem, vocês entenderam muito bem como se comunicar, que na verdade vocês estão se comunicando com vocês mesmos, porque vocês vivenciam isso, né? Sim, essa é a verdade, que acho que aí é muita sinceridade. Mesmo o Siamês sendo um álbum tecnicamente um pouco mais sujo, algumas frequências emboladas, etc., ele é um álbum muito legal de se ouvir, porque tem essa genuinidade, é muito verdadeiro. As frases que vocês colocam, assim, em alguns momentos que eu escutava, eu falei, mano, por quê? Da onde que os caras tiram o jeito de falar de vocês, tá ali. Isso é incrível, cara, é incrível. Parabéns. E como que vocês convidam as pessoas para entrar nessa comunidade? Acontece naturalmente, eu sinto, e na verdade nem vem de nós, tanto que isso que eu ia falar, por exemplo, eu não consigo lembrar se a ideia de criar um servidor de Discord veio da gente, talvez veio próprio da galera, então foi meio natural, sabe? Porque a galera já que curtia a gente já tinha o costume de jogar em call, e daí de repente todo mundo percebeu que fazia sentido a gente estar junto e não estar separado, sabe? Então, esse processo da comunidade acho que a palavra se retroalimenta, tipo, ela própria cria conteúdos para que ela continue existindo. Então, não é como se a gente precisasse fomentar a comunidade, ela própria já está se gerindo, tá ligado? E isso é muito legal fazer parte desse processo, e eu acho que ele acontece porque é tudo muito natural, tipo, o nosso contato com as pessoas que curtem a banda é realmente o que você falou, é como se a gente estivesse conversando com nós mesmos. É um papo que a gente tem, e que normalmente a gente conta pra galera, é que a gente vai para esses lugares e a gente encontra pessoas que, se a gente morasse nesses lugares, seriam os nossos amigos, entendeu? Então, acho que a Chococorn vive um pouco isso, e é por isso que a comunidade vai se gerindo meio que sozinha, porque é como se fosse um grande grupo de amigos, a gente vai e canta sobre as coisas que a gente vive, que são as coisas que as pessoas viveram também, e que viveriam se tivesse vivido com a gente. E tipo, esses dias foi muito simbólico, assim, que a gente lançou o álbum novo, e a gente tem uns amigos lá do Rio
que são da nossa base de fãs, e eles chegaram a criar uma banda um tempinho atrás, assim, e daí a gente lançou um álbum novo e uma pessoa dessa galera, assim, postou lá meio que uma thread, assim, agradecendo a nós, porque ela sente que muita coisa da vida dela atual, indiretamente ou diretamente, tem a ver com a gente. Então, o grupo de amigo atual, a pessoa conheceu por causa da nossa comunidade, na nossa comunidade. E a banda foi criada porque todo mundo gostava de Chococorn. E daí, tipo, a pessoa tá namorando e conheceu o namorado nessa comunidade. E, pô, um textinho lindo, assim, sabe? Que emociona, assim, e faz a gente pensar, tipo, pô, a gente consegue ser responsável por tanta coisa boa, assim, sabe? Diretamente ou indiretamente, né? Mas, tipo, é muito emocionante, assim, porque... Vocês estão fazendo parte da galera. É, Pessoas estão encontrando namorados e namoradas dentro da comunidade da Chococorn. E, tipo, as músicas são muito importantes pra gente, assim, são pessoais, são sentimentais, assim, então a gente ia lançar esse álbum novo e a gente sabia do apreço que todo mundo tinha pelo CMAs, assim, e dá um nervoso, tá ligado? Tipo, pô, e agora? Né? A gente mudou muito, né? Tanto pro melhor quanto pra gravação, assim, tal, mas uma questão estética, Evoluíram. Não dá pra saber exatamente pra que direção a gente foi, assim, na visão da galera. Então a gente tava bastante nervoso, assim, e ver que, sei lá, em 2 dias de música, um monte de gente já fez fan art, já postou um monte de coisa, sabe? E já tá, sei lá, postando foto com um namorado, com a música de fundo, assim. A gente fica, mano, que legal isso, sabe? Tipo, que coisa linda, assim. É, tipo, um dos melhores motivos, assim, de continuar fazendo as coisas, sabe? Ah, que legal. O que vocês têm é sucesso. Ô, louco. Isso é o sucesso. A questão econômica e etc. é uma consequência que no longo prazo vai surgindo e tudo mais. Mas o sucesso vocês têm. Vocês montaram uma banda porque vocês queriam fazer a música do jeito que vocês gostam, falar das coisas que vocês gostam e conectar com outras pessoas que se identifiquem com isso e essas pessoas admirarem a parada e colar nas festas proporcionadas por vocês. Sim, aliás, é massa, eu acho muito bonito porque a banda ela também surgiu como combustível para outras bandas começarem, né? Então essa Olha inspiração foi muito satisfatória para a gente, pessoalmente e artisticamente. Então a comunidade ela serviu como um respaldo para outras bandas acabarem divulgando o material deles, assim, ou marcando alguns eventos online, etc., na nossa comunidade, né? Ou ainda mesmo formando bandas na nossa comunidade, que é uma coisa muito legal. Às vezes, direto eu vejo no nosso grupo de WhatsApp as pessoas procurando baterista ou procurando um guitarrista, que mesmo sendo tipo, à distância, ainda assim é um movimento legal, porque a pessoa se motivou a se expressar artisticamente por causa da banda. Então, a gente fica muito feliz por causa disso também. Ô, Digão, e é meio a posição que acho que o Pietro falou no começo, que era que a gente tinha com outras bandas, né? Então, houve um momento que a gente se uniu porque a gente curtia aquele tipo de som e a gente conheceu pessoas e foi para rolês por causa dessas bandas. E hoje a gente tem aquele papel que a gente tanto almejava e queria e admirava no começo, tá ligado? Caramba, vocês são uma banda de sucesso. É exatamente o que eu tô falando. Vocês estão em Santa Bárbara do Oeste, com público em Manaus, indo para Argentina, tudo mais. Uma banda que surgiu há pouquíssimo tempo. Eu recebo muito material de banda e assim de vários países até, né? Não só do Brasil. E já passou assim na minha mão material de banda que você vai ler o release, o cara fala que tem 17 anos de banda. Tá quase fazendo 20 anos de banda. A banda não tem público, a banda não consegue fazer show, nem nada. Eu olho aqui para vocês, é uma banda muito jovem. Mas a última vez que eu olhei, o Instagram de vocês devia estar com umas 15 mil pessoas, uns 15 mil seguidores. Só que o Spotify de vocês, com mais de 20 mil. O crossover tá muito bom, tipo, 15 mil ali e tem mais de 20 mil ouvintes mensagens no Spotify. Isso mostra que tem muitas pessoas que estão se conectando com a música de vocês, já não mais por conta de vídeo da internet que viralizou e tudo mais. Pessoas que estão ali indo atrás da música, porque dentro do Spotify você não tem muito a oferecer a não ser a música em si. É o ponto mais difícil de você juntar pessoas no streaming de áudio.
que não dá para rebolar, mostrar o bumbum e a pessoa, gostei do bumbum, aí vai lá e segue, sacou? É a música pela música. Então, cara, é sensacional, chama muita atenção, é um potencial artístico gigantesco que vocês têm. Isso é incrível. E agora, com esse álbum novo na praça, eu sempre tenho que ler o nome dele aqui, porque vocês gostam de nomes compridos. Todos os Cães Merecem o Céu. Eu também curto bastante nome longo, cara. Eu toquei no Days of Days. Os títulos das músicas do Days of Days, a Nenê Alto escreve um parágrafo, o nome das músicas, né? Todos os Cães Merecem o Céu. Qual a expectativa que vocês têm agora que o álbum está na praça? O que vocês esperam que aconteça? E o que mais de novidades vocês estão planejando aí soltar para a galera durante a turnê? Eu espero que a gente consiga crescer bastante, assim, tipo... A gente ficou muito grande com os CMAs, assim, foi um crescimento muito orgânico, porque a gente fez muito show em 24, mais ainda em 25, e a gente vai fazer mais ainda agora em 26 com álbum novo. Mas os CMAs, apesar de muita gente gostar dele, assim, e pegar emocionalidade por ele, a gente sentia que tinha uma barreira, querendo ou não, com o público geral por conta da gravação, por conta da produção. É um álbum que, obviamente, a gente tem muito apreço por ele, mas a gente entendia que, ao mesmo tempo que ele pudesse ser um catalisador, ele podia ser uma barreira, né? E com Todos os Cães, assim, a gente muda bastante a estética, então acho que talvez a gente perca um pouco a veia mais emo, assim, da galera que curte, mas eu acho que com a estética dele a gente pode se aproximar mais de uma galera mais geral, assim, mais indie rock, e com a produção, que é bem melhor, bem mais agradável, assim, a gente espera conseguir furar uma certa bolha, assim, que a gente sentiu que estava quase no teto da bolha, de certa maneira. Saquei. Então, a gente realmente quer alcançar outros lugares, assim, a gente gostaria muito de ver isso acontecendo, talvez, sei lá, no Cultura Livre ou alguma coisa assim. Ia ser bem legal. Cara, na Martinelli. A gente pode dar um toque na Martinelli, sim, pô. Isso ia ser muito legal. Tipo, Vocês construíram essa parada toda de público, Brasil afora e tudo mais, sem assessoria de imprensa? Foi no boca a boca, vídeo a vídeo? Foi um pouco. Principalmente no primeiro disco, quando a gente lançou o Siamês, a gente não tinha assessoria e a gente fazia a própria assessoria. A gente trabalhou com algumas pessoas um pouco mais recentemente, especialmente com o Eric, que foi um parceiro nosso antes da Camila, e agora a gente está trabalhando com a Camila, que tem sido muito bom trabalhar com ela, adorando trabalhar com ela, mas... Da Somos Latina, não? Oi? A Camila da Somos Latina. Isso, mas 70%, 80% do caminho da Choco a gente fez sem assessoria, e acho que o Pietro falou, é muito orgânico, sabe? Tipo, aquela parada, foi muito natural por esse reflexo que a gente tem no público, tá ligado? A assessoria que a gente tinha, assim, né, que era nossa, era de pessoas que a gente conhecia, então tem o portal Repeteco de Curitiba, que é de um pessoal da nossa cidade, que faz um trampo muito legal. Tem, sei lá, o selo Downstage, que sempre divulgou muito nossas coisas, principalmente no começo, assim. Então eram portais que a gente tinha relação de uma maneira ou de outra, porque a gente foi tocar em tal cidade, alguém viu o show e foi falar com a gente, sei lá. E portais pequenos, assim, no sentido, tanto quanto nós estamos começando, eles também estão começando, uma parada mais independente, sabe, sem muita base. E até que a gente teve o Eric, a ajuda do Eric, assim, e tal, e daí as coisas começaram aí um pouco maiores na assessoria, mas acho que durante 1 ano e meio, sei lá, foi meio por conta, assim, meio no boca a boca mesmo, lá na rede social, nos shows, e foi isso. E cara de pau, né? Mandar mensagem e aí ajuda nós, tá ligado? Vocês são raros, galera. Vocês são raros, Vocês conseguem conquistar coisas de forma, sabe, colaborativa, intuitiva e tudo mais, que muita gente que décadas aí não conseguiram. É muito interessante. Eu já falei isso e vou deixar registrado aqui. Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade turística, linda, mas não me recordo de ser uma cidade que tem essa cultura de revelar nomes do rock nacional. Vocês são os porta-vozes de uma geração. Vocês são, para Santa Bárbara do Oeste, o que era
Nirvana, Soundgarden, etc., lá para Seattle, caramba. Vocês estão fazendo um movimento que foi de Manaus, acho que vocês já foram para o Rio Grande do Sul também? Já, Sim, já, sim, 10 já. vezes. Olha aí, vocês estão fazendo um movimento falando sobre a cultura de vocês, no modo de vocês, com as texturas, aspectos, estéticas de vocês, que remontam essa questão do caipira, como vocês colocam, dentro dessa linguagem do emo, e se conectando do norte ao sul do país, e agora indo para fora do país. Não foi a mesma coisa que o movimento grunge fez com Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden? Não foi a mesma coisa que o meu colega Clemente Tadeu fez com o movimento punk no Brasil? Vocês são os novos punks, vamos dar essa pro Clemente. A cara do novo punk, velho. Tudo uns nerd, magrelo. Mas você fala com o Clemente, o Clemente ele resolveu o problema do punk no Brasil, porque ficava naquela coisa, será que o punk no Brasil surgiu lá em Brasília com a Plebe Rude ou em São Paulo com Inocentes? Hoje o Clemente toca no Inocentes e na Plebe Rude, então ele resolveu o problema. Surgiu com o Clemente, o punk no Brasil. O Clemente fez isso daí, cara, tipo, falava das coisas que acreditava, com o tom de voz dele, com todas as texturas, características e estéticas de onde ele vivia, da turma com que ele andava, se juntando com outros colegas na esquina para fazer um som e conquistaram o país inteiro. É esse movimento que vocês estão conseguindo realizar. E isso é tão louvável quanto o movimento feito pelo Jack Endino, junto com o Ed Vedder e Kurt Cobain, etc., lá em Seattle, com o Felipe Seabra, Renato Russo, Bozo Barretti, que é o meu sócio que eu falei, participou desse movimento, o próprio Clemente. É isso, vocês estão sendo porta-vozes de uma geração, porta-vozes de uma estética, cara. Parabéns demais. Obrigado. Por essa conquista que ainda está aqui no comecinho, né? Vocês têm uma carreira enorme ainda pela frente, galera. Vocês são demais. Fiquei até nervoso agora que você falou isso, velho. Você é louco. Não, mas é sério, é sério. Eu, quando conheci o trabalho da Chococorn, eu olhei e falei, caramba, tem algo diferente aqui. Era a primeira coisa que me chamou a atenção, era uma foto, vocês no gramado, uma foto meio assim, num plongé, vocês num gramado, esparramados assim, com uma roupa bem com cara de essa roupa que eu uso para ir no meu dia a dia, não foi uma roupa que eu coloquei para fazer a foto. Me lembrou uma foto do Smashing Pumpkins, que é uma banda que eu curto pra caramba. Uhum. Tinha essa coisa ali, você também curte Smashing Pumpkins? Eu sou, nossa, cara, uma vez eu fiz um show ano passado. Um dos dias mais felizes meu no mundo profissional foi quando o Smashing Pumpkins republicou um stories meu que eu fiz sobre o Smash Pumpkins. Caramba, zerei o game, só faltava o Belchior fazer isso, mas ele não tá mais aqui. Mas enfim, e eu vi, me lembrou o Smash Pumpkins, a foto. Eu falei, olha só, assim, bati o olho e falei, caramba, não é a primeira vez que aparece alguma coisa dessa banda para mim. E é uma foto simples, é uma foto de pessoas simples, com roupa simples, mas tá tão rica numa questão de universo que propunha, você bate o olho e você entende mais ou menos tudo que a banda parece que propõe artisticamente. Eu olhei e falei, pô, essa banda deve ser alguma parada ali dentro do indie, e parece que eles expõem na música algo que eles vivem, porque a foto dos caras é eles sentados num lugar que remonta como se fosse o local onde eles costumam frequentar, com as roupas que eles costumam usar no dia a dia. Pareceu muito essa verdade, sabe? E ao mesmo tempo tinha um olhar bem fotográfico. Então não era uma coisa desleixo, era de fato um recorte, um retrato de uma verdade. Me chamou muito a atenção. E aí eu fui ouvir o som. Eu falei que o Siamês tem uns conflitos de frequência, alguma coisa assim, tipo, tem aquela cara meio underground, mas é um puta disco. Assim como o Bleach do Nirvana. O Siamês é o Bleach de vocês, tá ligado?
E agora vocês estão lançando o Nevermind de vocês. Tô louco. Imagina! Caramba. Fazendo um recorte metafórico da mercadologia do processo todo, é assim que eu estou enxergando vocês. E por isso me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, eu quero conhecer as mentes por detrás disso tudo. E fiquei muito feliz. Vocês têm um tino mercadológico notório. Muitas das coisas vocês fizeram pensado, a gente tinha intenção, e muitas das coisas foi na intuição. Tipo, a gente não sabia, a gente fez e deu certo, e foi se propagando, e tá rolando, e a gente agora tá expandindo. Isso é demais. Aí, pra gente finalizar, tem uma novidade que vocês vão soltar, uma coisa tecnológica nova, como é que é? Então, você tinha perguntado algumas perguntas atrás se a gente está planejando alguns lançamentos agora que o álbum já lançou e se continuam lançamentos. E sim, tem vários lançamentos que vão continuar rolando. A gente já fez, antes do disco, o lançamento de 3 singles e 2 clipes, mas ainda tem mais clipe vindo. Tem mais material audiovisual que a gente vai lançar, tem a turnê com 55 shows que a gente vai fazer agora. E além disso tudo, a gente tem um jogo que vai sair brevemente. Eu acho que eu não posso falar nada muito além de que é um jogo e de que vai sair brevemente, mas é isso, é aquela parada que a gente falou, tudo no ecossistema da Choco, e a gente nunca enxergou a banda só como música, mas como todo um espectro de arte, e tipo, poder agradecer muito tanto à gravadora e aos fãs de poder colocar a gente nesse lugar de que a gente pode fazer todas essas coisas. A gente pode fazer clipe, a gente pode gravar um álbum e a gente pode fazer um jogo, tá ligado? É claro que a gente trabalhou com profissionais que são mais aptos para essas funções do que a gente, tipo, ninguém aqui é game dev, mas a gente trabalhou junto com o Raul, que é um amigo nosso, o Raul Pavani, esse é o nome dele, né? Ele trabalhou junto com a gente e ele fez o processo inteiro do jogo, junto com a Sofia também, que foi a artista das artes do jogo, e é muito bom chegar nesse nível que a gente chegou de poder exercer a sua criatividade nesses aspectos também. A gente está muito contente de entregar toda essa biodiversidade dentro desse universo que é o Todos os Cães, e o jogo vai sair entre 2 semanas e 1 mês, algo assim. Pra ontem já tá pra sair. Caramba, e nada mais condizente com a Chococore do que um jogo, né, cara? Pode falar qual que é o gênero desse jogo? É puzzle, mineramp? Como é que é? Ele eu não sei o gênero, eu não sou muito dos jogos, o Pietro e o Ale são mais dos jogos, mas o principal dele pra gente é que você pode jogar com as outras pessoas, você pode jogar online. Então é aquela parada que a gente comentou sobre comunidade, a gente fez ele pensando muito na galera da nossa comunidade, que tá nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Discord, e pode jogar com os amigos. Então é um multiplayer, tanto local quanto online, você entra no servidor e luta ali com os bichinhos. Eu diria que é levemente um Zeldinha mais clássico, assim, de, tá ligado? Matar monstrinho e resolver uns quebra-cabeça, e daí a história do jogo é que as forças do desrespeito roubaram todos os cães, sequestraram todos os cães da Terra. Na temática do álbum. E daí a gente da banda tem que matar as forças do desrespeito e conquistar os cães de volta, tirar eles das jaulinhas e tal. E daí é dividido por fases e tudo cooperativo, de 1 até 4 pessoas, né, que nem o Pipe falou. E tá legal, tá bem divertidinho, assim. Tipo, é de browser, não é nada ultra elaborado no sentido gráfico, no sentido técnico, assim, mas é algo que a gente queria faz bastante tempo fazer alguma coisa do tipo. E acho que vai ser bem divertido, assim, ver o pessoal jogando, a gente jogar, talvez, cada um com o próprio personagem, assim. Sem dúvida vai ser demais, cara. Pouquíssimos artistas, eu me recordo, que fizeram alguma coisa do tipo. No Brasil, talvez a banda Lila, em, sei lá, 2001, ela fez um advert game do lançamento do álbum. Você entrava no site deles e tinha um joguinho de pular em plataforma, era uma coisa assim. Banda Lila, vocês conhecem a Banda Lila? Não. Bianca Jordão, o Rodrigo Brandão, é uma banda classiqueira, chegou a ter uma grande exposição quando eles assinaram com a Universal Music, mais ou menos nessa fase, 2000, 2001, música, acho que tema de novela até, hoje são da cena independente, muito bem relacionados. O Rodrigo Brandão, o pai dele, é o compositor de O Tempo Não Para, com Cazuza e tudo mais.
Nossa. Bandaça, bandaça. Eles lançaram a Advergame naquela época, 2000, 2001. E o rapper Mussa, é isso o nome dele? Mussa, que tem o canal de humor muçulmano. Nossa! É verdade, ele tem um jogo, né? Isso é da nossa época. Isso é. Ele tinha um jogo que ele tinha que salvar as latifas e tudo Eu mais. joguei. Nossa, é mesmo! Eu Eu joguei essa parada. Nossa, Cara, eu joguei esse jogo, foi aí que eu conheci o muçulmano, foi através do Advergame dele. Eu acho que só esses dois, cara, que soltaram no Brasil, que eu me recordo, assim, do Brasil. Então, é uma coisa, assim, tão escassa, e eu acho tão genial, que eu nunca entendi porque outras bandas não fizeram. Eu queria fazer isso com a minha banda, que eu até mencionei isso para vocês outra hora. Acho demais. É uma coisa, assim, que tem 20 anos, 25 anos que a Lila fez isso. O que vocês estão fazendo é praticamente inédito, entendeu? Assim, é uma sensibilidade que vocês têm, uma necessidade dos fãs de vocês, que gostam de jogos, etc. Juntar isso, acredito que vai dar muito certo. Muito, muito certo, cara. Pô, parabéns por mais essa iniciativa aí, galera. Querem deixar uma mensagem final para a turma? É um prazer estar aqui no Portal R7 com o Musicorama. Você, Digão, muito obrigado por ter recebido a gente, seu tempo, seu interesse. E é isso, espero que o pessoal goste de quando sair e tal. A gente está muito feliz de ter lançado o álbum e de estar aqui também. então escute aí. Todos os Cães Merecem o Céu, disponível em todas as plataformas digitais, no Apple Music com Lossless Audio. E é isso aí, né? E nós temos uma grande turnê aí, enorme turnê. A gente provavelmente vai passar perto aí de onde você tá. Inclusive, se você é da Argentina, a gente vai passar aí, a gente vai tocar em Buenos Aires. E todos eu os vou links lá. de ingresso estão no nosso Linktree, que está na bio do nosso perfil do Instagram. É Chococorn Banda, é só acessar lá que tá tudo. Maravilha. Quais os estados que vocês vão passar, sabe? Putz, alguém sabe aí os 20 de cabeça? A gente vai 20 fazer estados. Não sei se é 20, mas são muitos. Amazonas, Belém, não, Pará, no caso. A gente vai fazer no Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco. Daí a gente vai fazer também Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso normal. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Montevidéu, Buenos Aires. Deve ter esquecido algum. Mas é isso. Caramba, ó, no Amazonas tem o pessoal da Zona Tribal, puta banda massa, é tipo uma Legião Urbana, alguma coisa nessa linha, massa demais. Vou dar um toque para eles irem lá assistir vocês. Nossa. Tentando lembrar os estados que vocês falaram. Brasília tem uma turma bem legal também de Brasília. Vou dar um toque para todos eles. Rio, vão passar pelo Rio? Sim. Rio tem a galera da banda Drena, que faz uma parada muito legal. Também estão circulando Brasil afora. Falar para eles colarem no show de vocês. Não pode deixar de perder isso daí. Rio Grande do Sul tem os meus amigos da Piratas Siderais, que estão fazendo um barulho bem legal no litoral do Sul. Várias bandas para ir se conectando nessa questão da colaboração. E aqui na Argentina, vocês vão tocar no El Emergente, que eu estarei lá presente, fazendo uma cobertura para R7 de como foi o show de vocês aqui. E vou levar também a galera da Trompada e mais algumas bandas para lá prestigiar vocês. Chique bala. Legal. O Buenos Aires ainda não está disponível, que ficou mais por conta da banda que a gente vai tocar junto, que é a Estação Sur. E eles estão montando ainda o flyer e o site, mas logo está disponível e quando tiver a gente manda para você. Maravilha, maravilha, gente. Pô, isso daí, galera. Acompanhe a turma aí da Chococorn e Sugar Canes em todas as plataformas, redes sociais, todas as informações estão lá. E curta essa banda que é uma grande pérola que a gente está descobrindo aí no cenário emergente brasileiro. Valeu!
Tamo Valeu. junto.